Neste documentário, irá falar um pouco sobre as doenças do período pré-cristão. Naquela época, as doenças eram tidas como um castigo de Deus ou resultavam do poder do demônio. Por isso, sacerdotes ou feiticeiros acumulavam funções de médicos e enfermeiros. Em nossas pesquisas, escolhemos alguns países como Índia, Egito, Grécia, China e Assíria e Babilônia de exemplos de como eram tratadas as doenças no- a cada país, pois, naquela época, as epidemias e pandemias já davam sinal de sua existência. O Egito é conhecido pelas grandes pirâmides, porém essas não foram as únicas contribuições, pois o que se compreende por enfermagem hoje teve inúmeras influências deles. Os tratados mais antigos de saúde eram egípcios. Esses tratados foram registrados como anatomia, ervas medicinais e cirurgias. Esses documentos eram chamados de papiros, onde os mais famosos eram os papiros de Smith e o de Ebers. O papiro de Ebers era baseado em magia e superstição. Acreditava que doenças eram castigo de deuses. Já o de Smith era mais científico e racional. O conhecimento anatômico deles era possível devido à mumificação, em que o corpo era preservado para a retomada do espírito após a morte. Com isso, podiam analisar o corpo e associá-lo com as doenças que a pessoa havia contraído em vida. Além de próteses desenvolvidas para poder mumificar pessoas importantes da época, já que não poderiam ser mumificadas faltando alguma parte do seu corpo. As cirurgias encontradas em múmias, como remoção de tumores, circuncisão e partos, eram feitos sem anestesia e com materiais rústicos construídos com pedra e madeira. As pessoas responsáveis pelos cuidados desses doentes eram médicos, sacerdotes, parteiras e amas de leite com autorização do faraó. Esses povos utilizavam solução para injeção, comprimidos, loções e pomadas, entre outras usadas até hoje, além de controle sanitário, higiene do corpo e das águas. Com isso, entendemos sua contribuição com a enfermagem de hoje em dia. Na Índia Antiga, os hindus tinham conhecimento vasto sobre as musculaturas, nervos até os vasos linfáticos, incluindo também o conhecimento de suturas, até a imobilização de fraturas. Foram pioneiros na construção dos hospitais e citavam os enfermeiros, exigindo deles conhecimentos científicos e qualidades morais. Porém, com o acrescento do brahmanismo, sistema que antecede o hinduísmo, fez com que a enfermagem e a medicina, naquela época era avançada, caísse no desuso, pois acreditava-se que as doenças eram castigos divinos. Na Síria e na Babilônia, a medicina era baseada na magia. Eles acreditavam que as doenças eram consideradas um castigo divino ou resultado de alguma influência maligna. Também acreditavam que existiam 7 demônios causadores dessas doenças. Com isso, trabalhavam com medicina preventiva, fazendo oferenda, sacrifícios e usando alguns amuletos como forma de se protegerem. Existiam penalidades para médicos incompetentes, como amputação das mãos e indenização. Nos documentos assírios e babilônios não há menção de hospitais, nem de enfermeiros. Conheciam a lepra e sua cura dependia dos milagres de Deus. Na China, os médicos eram adorados como deuses e cuidado às doenças era função sacerdotal. Os templos chineses eram rodeados por jardins de plantas medicinais. O povo chinês tinha um conhecimento absurdo, assim como tem até hoje, das plantas. E esses sacerdotes ficavam nesses templos para cuidar dos doentes. As doenças eram catalogadas como benignas, médias e graves. Cada grupo exaltava um desses deuses. As doenças, eles conheciam algumas, como a varíola e a sífilis. Eles também faziam operações como a dos lábios leporinos, que é aquela cirurgia feita no lábio de criança.
Eles também tinham tratamentos, posso citar como exemplo a anemia, que eles indicavam ferro, fígado, e doenças de pele, que eles aplicavam arsênico. Eles usavam também anestesia, o ópio, e em alguns lugares a gente tem a menção do álcool, que eles ingeriam até atingir um certo tipo de inconsciência alcoólica para poder fazer a cirurgia. Eles também construíram alguns hospitais e casas de repouso, os quais haviam enfermeiros e parteiras. As cirurgias não evoluíram por causa da proibição da dissecação de cadáveres, ou seja, mesmo depois de morto, eles tinham respeito pelo corpo e não poderiam abrir o paciente, porque eles não estavam vivos para permitir tal violação. No Japão antigo, há menções sobre casas de concentrações e hospitais para cuidar dos enfermos ou separá-los das pessoas saudáveis. Porém, juntamente com a China, o Japão não evoluiu tanto nessas cirurgias devido à proibição da dissecação dos cadáveres, fazendo com que a anatomia fosse pouco estudada. Com isso, os japoneses aprovaram a eutanásia como forma de fazer com que os doentes não sofressem mais e também tivessem uma morte digna. Com isso, foi criada uma medicina chamada de fetichismo. Quando o ente querido está doente, eles criavam um objeto inanimado ou até animado para cultuar, fazendo a menção da pessoa querida. Porém, com a chegada do budismo, a medicina começou a evoluir, pois já vieram os sacerdotes e os monges com seus conhecimentos médicos mais avançados. Na Grécia, as primeiras teorias gregas se prendiam à mitologia. Apolo, deus Sol, era considerado o deus da saúde e da medicina. Os gregos tinham casas para tratamento de pessoas doentes, onde eles usavam sedativos, fortificantes, faziam retiradas de corpos estranhos, ataduras e até mesmo interpretação de sonhos. A medicina era exercida pelos sacerdotes médicos que tratavam as doenças com banhos, massagens, sangrias, dietas, luz do sol, ar puro, entre outros métodos eficazes. Só que os gregos davam muito valor à cultura e à beleza física, e isso acabou se tornando um atraso para o avanço dos estudos anatômicos. Para concluir, então, podemos dizer que a enfermagem vem desde o período antes de Cristo, passando por diversas transformações e melhorias, até se tornar o que é hoje, a enfermagem moderna.